Café da Manhã. Presented by Liona Local 183. Ora, viva então, muito bom dia, sejam bem-vindos à edição de mais um Café da Manhã, um programa que é produzido pela CHIN, transmitido a nível nacional para todo o país, bem assim como para a Bermuda. Vamos finalmente conhecer hoje quem viaja quase gratuitamente, porque as taxas vai ter que pagar, para a 30ª edição do piquenique de inverno da CHIN. Hoje é o sorteio de Win Your Trip Back. Será então no final desta edição. Vamos também falar da nutrição e a importância da mesma, mas damos assim início com uma singela homenagem a Zé Pedro, falecido, como sabem, a semana passada, ele que foi co-fundador dos Chutos e Pontapés. Um homem que nasceu em Lisboa, um homem muito viajado, foi de Lisboa para Tomar e de Tomar para Timor. Subiu ao palco pela última vez a 4 de novembro no Coliseu dos Recreios, a quando da digressão dos Chutos e Pontapés, Mar de Outono. Trazia pendurado no pescoço: é só rock and roll, mas eu gosto. Foi só rock and roll, mas nós amamos. Até sempre, Zé Pedro. Sozinho na noite, barco, uma, para onde vai? Uma luz no escuro, brilha à direito. A nutricionista Maíra Proto acedeu ao convite do Café da Manhã para nos falar sobre a importância da nutrição e mais ainda a nutrição e a diabetes, já que no dia 14 de novembro se assinala o Dia Mundial da Diabetes. O que eu percebo como profissional é que as pessoas estão desenvolvendo realmente uma preocupação maior, né? Porque à medida que que a população está cada vez mais concentrada no meio urbano, né? Então vivendo em grandes cidades, a nutrição ela aparece um pouco como um desafio, né? De como a gente manter uma vida corrida, uma vida onde as pessoas trabalham fora de casa, onde as pessoas têm várias atividades ao longo do dia, né? E como inserir uma alimentação saudável dentro dessa rotina. Então, alguma sensibilidade em relação ao tema todas as pessoas têm, seja mães, né, que têm crianças em escola, ou então pessoas que já estão com mais de 50 anos, que estão vendo riscos, né, relacionados a, por exemplo, pressão alta, colesterol alto, diabetes, excesso de peso, né? E também pessoas que têm interesse, por exemplo, em adaptar, fazer uma alimentação mais prática, porém sem perder a qualidade, né, nutricional. Então, muitos mitos, né, estão emergindo todos os dias, mas o trabalho da nutrição, quando a gente conversa um a um, ou às vezes, né, em matérias, né, e divulgando, por exemplo, num espaço como esse, a gente ajuda as pessoas também a filtrar um pouco dessa informação, né, e ajudá-las a encontrar, a unir as informações que elas já têm com a sua rotina e seus objetivos. Porque, como a Maíra disse, é realmente muito difícil, especialmente agora em que o marido também trabalha a full time, a mulher também trabalha a full time, depois quando chega a casa há um cansaço enorme, tanto para o casal em casa como mesmo para as crianças, muitas vezes opta-se pelo errado, ou seja, aquelas comidas pré-feitas ou mesmo as comidas processadas já. Isso, exatamente. Então, principalmente o padrão alimentar característico aqui da América do Norte, ele é baseado mais em refeições processadas, preparadas na indústria. Então, em escala industrial, é muito difícil você controlar componentes como a gordura, o açúcar, o sal, a gordura saturada, por exemplo, que interfere no risco de diabetes e também nos níveis de colesterol. Então, o que eu observo é que
ao mesmo tempo que essa rotina, né, corrida, exige das pessoas, né, um pouco de adaptação em relação à alimentação que costumava ser uma alimentação caseira, na população portuguesa e também na população brasileira, nós ainda temos o hábito de preparar alguns alimentos. Então, é nesse ponto que eu tento resgatar o conhecimento, os hábitos e as preferências que as pessoas já têm, né, e usar isso em benefício da sua saúde, né, claro, sem sobrecarregá-las. Então, alguma adaptação a gente tem que fazer. Algum alimento industrializado vai fazer parte da nossa mesa, né, no dia a dia, mas a gente tenta fazer isso de maneira equilibrada, né, e com informações que ajudem as pessoas a fazer escolhas mais saudáveis. No caso das crianças menores, né, então crianças de, por exemplo, 5, 6, 7 anos, ainda a esfera familiar é a grande influência na determinação dos hábitos alimentares. Então, se, por exemplo, a família tem o hábito de se reunir à mesa, de fazer refeições equilibradas, os pais têm o hábito de comer frutas, de comer verduras, né, de preparar os alimentos em casa, de evitar refrigerantes na maioria dos dias, né, esses hábitos é que vão formando a base dos hábitos alimentares da criança. Então, quando eu acompanho em consultório, né, famílias com crianças pequenas, eu trabalho não só em relação à criança, mas eu também faço um trabalho educativo com os pais para que a gente possa criar esse ambiente favorável ao desenvolvimento de bons hábitos. A partir de uma certa idade, então a partir dos 11, 12 anos, é que as crianças já começam a ter uma influência maior do meio externo, né? Então, na escola, os amigos, as lanchonetes, os fast foods e etc. E principalmente entre meninos é que a gente vê o maior declínio em relação à qualidade da alimentação e, consequentemente, o risco de obesidade aumenta muito, né? Então, recomendações em relação a isso, né? Os jovens, eles precisam estar fazendo alguma coisa, né? Eles não ficam parados. Então, nas escolas, isso já está sendo desenvolvido, estratégias de que os jovens aprendam a preparar a sua alimentação, aprendam a se envolver na alimentação, aprendam a ter uma leitura crítica, né, das propagandas, do marketing, da composição dos alimentos. Isso funciona muito bem, e especialmente quando eles fazem isso em grupo. Então, eles estão no seu meio, né, e não um adulto tentando ensinar um único adolescente que não está interessado. Então, o enfoque que é usado, né, para a educação nutricional é diferente de acordo com a idade, né? A nutrição, ela é essencial tanto na prevenção como no manejo ou no controle do diabetes. Com uma orientação nutricional individualizada e contínua, ou seja, não é uma única consulta com o nutricionista, mas se a gente tem a oportunidade de fazer um acompanhamento com as pessoas, por meio da nutrição a gente consegue ter o mesmo efeito de uma medicação para o controle do diabetes. Então, eu tenho pacientes que reduziram a dosagem da medicação que elas estão usando porque elas aprenderam a incorporar os elementos da nutrição para ajudar no controle dessa doença. Então, por exemplo, a gente aprende que tem alguns tipos de alimentos que têm um impacto maior nos níveis de açúcar no sangue, certo? Então, as pessoas aprendem a selecionar os tipos de alimentos, né? Então, cereais integrais, por exemplo, alguns vegetais, os feijões, que são muito frequentes, né, na alimentação tanto brasileira como na alimentação portuguesa. Então, buscar dentro, né, daquele cardápio que já faz parte, né, da nossa alimentação tradicional, aqueles alimentos que ajudam no controle do diabetes, da mesma forma que os medicamentos. Lembrando que o diabetes ele é uma doença progressiva, ou seja, se a gente incorporar algumas mudanças, né, a partir de agora, nós temos uma progressão mais lenta da doença, né? Então a gente evita aquelas complicações que afetam, por exemplo, né, o sistema cardíaco, afetam a visão, afeta o funcionamento do rim, afeta a sensibilidade, né, a nossa sensação de frio, de calor, a capacidade de cicatrizar as feridas. Então tudo isso fica comprometido com o diabetes. Então, com a alimentação e com uma estratégia, né, que é individualizada e é contínua, a gente atua como se fosse um medicamento, mas com a vantagem da gente ter menos efeitos colaterais e a gente poder retardar, ou seja, adiar o aparecimento de complicações ou até adiar o aparecimento do diabetes em pessoas que
têm um risco elevado, né, de desenvolver essa doença em função principalmente de história familiar, né, que o diabetes corre nas famílias. Então, a gente pode interromper o percurso, né, dessa doença com um acompanhamento nutricional individualizado e quando a pessoa está motivada. Mais daqui a pouco será então o sorteio do Win Your Trip Pack. Por agora, só umas imagens da festa de Natal da CHIN que ocorreu na passada terça-feira no Revival aqui na College Street, em Toronto. Então se lembra o seu olhar, é só para recordar que lá no baile não havia outro igual. E eu ia para o bar, beber e suspirar, pensar que tanto amor ainda acabava mal. Batia o coração, mais forte que a canção, e eu olhava. Dizer-me sim que não, e eu dançava. E desde então se lembra o seu. Quero te fazer algo parecer, fazer sonhar. Sim, em você vai ter. Posso te fazer amar. Se vais me ouvir, eu conto só com ela. Prometido é devido, como eu vos disse no início do programa, vamos então saber quem são os 2 sortudos que vão até à Colômbia sem pagarem muito, ou seja, pelo menos só as taxas. Para isso tenho o vice-presidente desta estação, o Sr. Dario Amaral. Bom dia, Dario. Bom dia, Lídia. Bom dia, senhores telespectadores. Estás preparadinho ou não? Quase. As malas do Dario já estão preparadas. Estão feitas meio ano antes. Meio ano antes? Como é que foi estás na Colômbia e verificares em loco a beleza do hotel e a beleza das praias? Gostaste dessa experiência? Eu gostei. As praias, as areias, como já foi dito aqui, portanto, não são de areia branca. É uma areia muito fininha, muito cinzenta, que eu nunca tinha visto. Vi uma areia fininha em Caio Largo, em Cuba, mas era branca. Esta é cinzenta. O hotel, a praia do hotel é banhada pelo Mar das Caraíbas. É uma água quente e calma. Portanto, fica basicamente numa baía, portanto, calminha. E o hotel em si também tem uma configuração muito interessante. Não é muito grande, tem só 190 quartos e tudo está perto de tudo. Não é preciso caminhar muito, mas quem quiser caminhar depois tem a praia, que tem uma extensão enorme. Aliás, o hotel fica localizado sensivelmente a 15 minutos da cidade, de Cartagena, com táxi ou de autocarro. Portanto, imaginas a extensão que existe. Em praia. Pronto, aquilo é a baía e podes caminhar do hotel até à cidade. E claro que eu não tentei, nem tenho intenções de tentar. Que chatice. Depois temos também a particularidade de acertares, creio eu, em cheio, porque foi uma altura em que, infelizmente, tivemos muitas partes das Caraíbas devastadas pelo furacão. Sim. E ficou-se ali a Colômbia intacta, digamos assim. Não passou por lá nada. Absolutamente. Absolutamente nada. Portanto, estamos prontinhos então, já no dia 19 de janeiro. Estes nomes que estão aqui foram os passageiros que fizeram as reservas até dia 11 de novembro. Estes bilhetes são uma oferta da Air Transat? São uma oferta da Air Transat. Temos de agradecer à Mary Santonato, que é a diretora de grupos da Air Transat, pela cortesia. E basicamente, como estavas a dizer, vamos fazer sorteio de 2 viagens completamente gratuitas, excetuando as taxas. Porque isso, as taxas não há nada a fazer, não é? Não, as taxas não podemos fazer absolutamente nada. Isto é, o Win Your Trip Back é algo que a China e a Air Transat fazem todos os anos. Começamos a fazer há 3 anos e dá resultado. Anteriormente o que nós fazíamos o early bird, ou seja, marcavas até uma certa data e tinhas uma redução de preço. Nos últimos 3 anos optamos por um incentivo diferente, ou seja, oferecer duas passagens gratuitamente
a 2 passageiros. Ótimo. Preparadinhos, vamos então a isso. Espero que estejam também preparados aí em casa. Vamos então ao sorteio do primeiro nome que vai então até à Colômbia gratuitamente, como já se afirmou aqui, à exceção das taxas. Vamos então saber, isto depois vamos ver, está logo ali ao de cima. Preparados aí em casa, ainda bem. Fiquem então atentos, vamos então a isso. O vencedor é o Sr. André da Costa Marques, vai viajar por 2 semanas, partida no dia 19 de janeiro, com regresso no dia 2 de fevereiro, e comprou a viagem no Vento Estravão. Que maravilha, parabéns. Muitos parabéns, muitos parabéns. Vamos então saber então agora quem é o segundo sorteado. Estou a ouvir aí já gritos aí em casa aí da parte deste senhor que acaba por ir 2 semanas, que maravilha, 2 semanas só a pagar as taxas. Vamos então saber quem é o segundo sortudo que vai então até à Colômbia sem pagar as viagens. O segundo sortudo vai por 2 semanas também. Maravilha. É o Sr. Augusto Azeredo e, de novo, parte no dia 19 de janeiro, regressa no dia 2 de fevereiro e comprou a passagem no Vento Estravão. Olha, que maravilha. Parabéns uma vez mais. Parabéns. Muito bem, estamos também a terminar o programa. Dario, um obrigada muito grande. Parabéns uma vez mais a estes 2 passageiros que pagam só as taxas. Tudo prontinho, boas férias, que corra tudo bem na Colômbia. Obrigado. Muito obrigada. Continuação de um muito bom dia. Até para a semana. Ela diz que foi um caso muito sério, mas eu só sei que algo nisso é normal. Havia um tempo a olhar com